Bom dia, bom dia. Esse vídeo aqui, pessoal, vou fazer uma reflexão sobre a vida, né? Depois que eu amputei a perna, comecei a pensar numa coisa que eu acho que deve ser uma das coisas mais importantes da nossa vida. Eu quero falar isso para vocês hoje. Comecei a pensar muito nisso depois que eu amputei a perna, mas começou um pouco antes também. Vou contar essas histórias para vocês. Domingão, ó, dia lindo, 9 horas da manhã, deve estar fazendo uns 20 graus. Dia perfeito para gravar esse vídeo, então, vamos lá. Bom, e só para deixar claro, pessoal, não quero ser palestrinha, não sou o cara, entendeu? Eu apenas estou relatando uma experiência que eu tive muito forte na minha vida. Assim como qualquer pessoa tem as suas experiências e poderia compartilhar, tá bom? Mas isso me marcou muito. Então, para contextualizar, né, eu amputei a perna em outubro de 2017 por causa de um câncer. Poxa, e depois disso você começa a pensar muito, né, sobre a vida, né? Você começa a fazer muitas reflexões. E eu fiz muitas reflexões, né? E uma delas, galera, tem a ver sobre tentar. Eu vou contar algumas histórias que me chegaram, né? Que a vida foi me levando até isso. Quando eu era jovem, ó, eu vou pisar na grama aqui, e aí irregularidade demais, então às vezes se eu cambalear aqui é por conta disso, tá? Quando eu era jovem ali, 14 anos, eu jogava tênis e eu tinha o sonho de ser um tenista profissional. E com 14 anos eu recebi um convite para ir treinar em São Paulo. Falei para o meu pai super empolgado, falou, vamos organizar. E a gente nunca organizou, pessoal. E é uma coisa que assim, sempre eu acho que lá no fundo me doía um pouco, né? Porque eu nunca tentei, né? Se ia dar certo, se não ia dar certo, eu não sei, mas ficou naquela, vamos tentar, vamos organizar, e nunca organizamos, né? Eu sempre corri, né? Desde os meus 15 anos, eu sempre corria meia maratona, 21 quilômetros. Eu era louco para correr os 42, correr uma maratona. Eu falava para mim que eu não podia morrer sem correr uma maratona. Só que aí eu tive o câncer, minha primeira vez que eu tive o câncer foi em 2013. Em 2010 eu parei de correr porque eu tinha dores no joelho e tive o câncer em 2013, 2014 voltei para minha vida normal, que 2013 foi um ano de tratamento. E aí eu, resumindo, né, voltei a correr em 2015, meu joelho estava melhor e tal. E quando eu consultei com o médico em 2013, pessoal, uma das coisas, o primeiro médico que eu fui, ele falou assim, amputação. Acabou que eu não tive que amputar em 2013, né? Mas isso me marcou, né? Ele falou amputação. Resumindo, corri a maratona do Rio de Janeiro em 2016 chorando. Por quê? Primeiro que eu estava realizando um sonho, que eu sempre tive vontade e achei que eu nunca ia realizar, de correr uma maratona, então eu corria 42 quilômetros, né? Falei, poxa, por que eu demorei tanto tempo para tentar? E a segunda coisa é porque 3 anos atrás o médico tinha falado que eu teria que amputar a perna, e agora eu estava correndo 42 quilômetros com essa perna. Falei, cara, eu tô com a minha perna, eu tô correndo 42 quilômetros e o cara falou que eu teria que amputar. Então, essa coisa do tentar, pessoal, começou a me tentar, né? Falei, poxa, por que eu demorei tanto tempo, né, para fazer uma coisa? Para tentar. Amputei a perna em 2017, depois em fevereiro de 2018 eu fui para a praia, mineiro, né? Eu sou mineiro. E eu sempre fui louco para surfar também, pessoal. É uma coisa que eu sempre falei, poxa, eu preciso aprender a surfar, né? Eu sou doido com esporte, já fiz de tudo. E aí, eu amputado, sem a perna, tinha um professor lá, o Adriano, dando aula lá em Florianópolis. Eu virei para ele e falei, cara, eu quero surfar, quero aprender. Eu ia ficar ajoelhado, né? Só que tinha muitas dores ali na perna amputada e tal, aí não rolou. E aí, pessoal, ele falou para mim, fique em pé. Cara, aí eu ficava em pé 1 segundo, 2 segundos, vou pôr uma foto aqui. Aí caía da prancha, né? Eu fiquei tentando. Acabou, sentei, fiquei olhando para tudo aquilo ali, né, que eu tinha feito. E mais uma vez aquele pensamento, né, Gustavo? Por que você teve que perder para você tentar fazer uma coisa que você sempre quis? E essa coisa do tentar, então, começou a entrar muito forte na minha vida, né? Eu tinha acabado de amputar a perna, tinha uns 4 meses. E aí logo que eu amputei, né?
veio o tênis paralímpico, né? Na verdade, eu decidi para o tênis paralímpico antes mesmo de amputar. Do dia que eu descobri até a amputação, né? Descobri que o câncer voltou, foram 21 dias. E eu já tinha decidido que eu ia mudar minha vida, que eu ia tentar realizar um sonho que eu tinha lá com 14 anos, né? Eu ia ser um tenista paralímpico e jogar Paralimpíadas, representar o Brasil pelo mundo. E aí eu comecei minha trajetória, né? No tênis paralímpico, e muito por conta disso mesmo, né? De tentar. Eu entendi que eu estava tendo uma segunda chance na vida e eu não podia deixar passar, né? Porque eu entendi que a pior coisa que deve ter na vida, uma das piores coisas que deve ter na vida, deve ser chegar aos 80 anos. Se imagine agora com 80, 90 anos, deitado numa cama, sem energia, sem força, olhando para trás. E aí a dor não vai ser se a gente não conseguiu. A dor, eu acredito que vai ser por não ter tentado. Deve ser muito ruim, então, chegar lá no final da vida, olhar para trás e falar assim, caramba, quantos sonhos eu tinha na minha vida e eu nem tentei. Porque conseguir ou não conseguir faz parte da vida, né? Muitas coisas nós vamos conseguir, muitas coisas nós não vamos conseguir e tá tudo certo. Mas tentar está no nosso controle. Tentar conseguir, né? Tentar realizar está no nosso controle. Eu penso muito numa coisa, que o meu eu do futuro, lá com 80, 90 anos, deitado numa cama, sem energia, ele daria tudo para estar no meu lugar hoje, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, e eu tenho certeza que ele faria muito melhor as coisas do que eu faço hoje. Então, assim, deve ser muito ruim chegar lá na frente e falar, caramba, quantas coisas eu nem tentei. Então eu entendi que se a gente tem uma obrigação nessa vida, é tentar. Se a gente vai conseguir ou não vai conseguir, não tem problema. Mas chegar lá no final da vida, olhar para trás e falar assim, pelo menos eu tentei, acho que isso é o mais importante.